Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bem Fazer e como sempre, a gente sempre traz uma mensagem reflexiva, uma fábula, né, bem interessante e hoje a gente começa com uma pergunta. A roupa, ela faz a diferença? Bom, sem maiores preocupações com o vestir, o médico conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista da ambulância, quando uma senhora elegante, ela chega e de forma ríspida, ela pergunta: "Vocês sabem onde está o médico do hospital?" Com tranquilidade, o médico respondeu: "Boa tarde, senhora, em que posso ser útil?" Logo a senhora respondeu: "Será que o senhor é surdo? Não ouviu que eu estou procurando pelo médico?" Mantendo-se calmo, ele contestou: "Boa tarde, senhora, o médico sou eu, em que posso ajudá-la?" "Como? O senhor com essa roupa?" "Ah, senhora, desculpe-me, pensei que a senhora estivesse precisando de um médico e não de uma vestimenta." Envergonhada, a senhora falou: "Oh, me desculpe, doutor. Boa tarde. É que vestido assim o senhor nem parece um médico." "Veja bem como são as coisas", disse o médico. "As vestes parecem não dizer muita coisa, pois quando a vi chegando, tão bem vestida, tão elegante, eu pensei que a senhora fosse sorrir educadamente para todos e depois daria um simpaticíssimo boa tarde. Como se vê, as roupas nem sempre dizem muito." Moral da história: um dos mais belos trajes da alma é a educação. E sabemos que a roupa, ela faz a diferença, mas o que não pode negar é que a falta de educação, a arrogância, a falta de humildade, pessoas que se julgam donas do mundo e da verdade, derrubam qualquer vestimenta. A vida, gente, ela é feita do agir, reagir e corrigir-se. Educação é tudo e a gente sabe disso, né? E assim a gente começa o programa e nesta edição nós vamos conhecer o Chemin du Futur, que é um projeto social que traz dignidade aos meninos de rua lá no Senegal. Não é isso, Bruno? Incrível, histórias que emocionam e muito mais. E para começar, eu vou falar aqui de um vídeo muito emocionante que nós vamos rodar agora. Vocês vão ver agora esse vídeo. Gente, é sensacional. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue.
this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Thank you. Happy birthday to you. Bom, gente, é maravilhoso um vídeo como esse, né? É o ciclo de boas ações, né? Você começa com uma ação lá atrás e aquela ação vem reverberando, fazendo uma corrente do bem, né? E é maravilhoso. Esse vídeo é espetacular. É verdade, é como no final do vídeo termina, né, com uma simples frase. Um simples ato de caridade cria uma onda sem fim, ou seja, tudo que vai e volta. Então, Verdade. se você faz o bem com certeza vai voltar para você. Tem um outro vídeo muito interessante que é de um garotinho que ele está numa pista de skate e aí ele encontra uma certa dificuldade para poder subir. E o que é bacana é porque ele sobe sozinho. Ele é tão pequenininho e quando você olha o vídeo parece que ele não consegue. Às vezes a gente tem alguns obstáculos na vida e às vezes a gente acha que não é capaz, porque a gente sempre depende do outro, né, para conseguir, quando na verdade tudo depende de você. No caso do garotinho, ele foi lá, tentou, até que ele conseguiu sozinho e foi lá se divertir, foi de um lado para o outro, muito bacana. Agora é o seguinte, gente, você aí de casa conhece a história de Irena Sandler? Pois é, eu quero compartilhar aqui com vocês uma história de vida muito bonita, de amor e coragem. Eu falo de Irena Sandler, que é mais conhecida, né, como o Anjo da Varsóvia. Ela salvou mais de 2.000 crianças na Segunda Guerra Mundial e a sua atitude ela foi tão heróica que fez com que a sua passagem aqui na Terra não passasse despercebida. E a gente vai assistir um vídeo agora para você conhecer melhor a história dela. Pode rodar. Irena Sandler era assistente social em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu Varsóvia. Irena trabalhava no Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia. Ali trabalhou incansavelmente para aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, tanto judias como católicas. Em 1942, os nazistas criaram um gueto em Varsóvia e Irena, horrorizada pelas condições que ali se sobrevivia, uniu seu conselho para a ajuda aos judeus. Ao longo de 1 ano e meio, conseguiu resgatar mais de 2.500 crianças por diversas vias. Em ambulâncias como vítimas de tifo, cestos de lixos, caixas de ferramentas, qualquer meio era usado para salvar as crianças. Irena queria que um dia as crianças pudessem recuperar os seus verdadeiros nomes, as suas identidades, histórias pessoais e famílias. Concebeu então um arquivo no qual registrava os nomes e dados das crianças e as suas novas identidades. Os nazistas souberam das ações de Irena para salvar as crianças. Irena foi presa pela Gestapo e levada para a prisão de Payawak, onde foi brutalmente torturada. Quebraram-lhe os ossos dos pés e as 2 pernas. 3 meses depois, foi julgada e condenada à morte. Enquanto esperava pela execução, um soldado alemão levou-a para um interrogatório adicional, como ele disse aos seus superiores. O soldado, na verdade, iria salvar Irena, e quando conseguiu sair dos olhares dos seus superiores, gritou-lhe em polaco: "Corra!" No dia seguinte, Irena encontrou seu nome na lista de executados. Mesmo após a tortura, Irena continuou a trabalhar com uma identidade falsa. Ao acabar a guerra, Irena desenterrou o jarro com as informações das crianças e entregou ao Dr. Adolfo Berman, o primeiro presidente do Comitê de Salvação dos Judeus Sobreviventes. Lamentavelmente, a maior parte das famílias das crianças tinha sido morta nos campos de concentração nazistas. As crianças que não tinham família adotiva ficaram em diferentes orfanatos e aos poucos foram enviadas para a Palestina. Irena Sandler foi apresentada como candidata ao Prêmio Nobel da Paz pelo governo polaco em 2007, mas não ganhou.
Irena faleceu no dia 12 de maio de 2008, aos 98 anos. É incrível, né, gente, como é bonita essa história, né, de entrega e de coragem também, né, de enfrentar uma situação tão difícil que foi a Segunda Guerra para salvar vidas, né? Só nos inspira histórias como essas, né? Eu quero deixar aqui, reforçar, né, nossos redes, @BemFazerOficial, o e-mail projeto@casadevovódedé.org e pedir para você se inscrever no canal da TV Dedê, ativar o sininho, se inscrever, compartilhar, curtir essa ideia. A gente volta já já. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Doe R$ 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Estamos de volta do intervalo e agora a gente fala de uma campanha bem bacana, que é a campanha Brasil Sem Fome. Ela conta com diversas empresas e organizações, pessoas dispostas a ajudar a outras pessoas que têm fome. A campanha esteve bastante atuante durante a pandemia, levando esperança para muitas famílias carentes. E é isso que a gente vai ver agora. Corremos contra o tempo porque tem muita gente sem ter o que comer. E a sua doação chega até mesmo nos lugares mais difíceis de acessar. Nesses 7 meses de Brasil Sem Fome, arrecadamos o equivalente a 20 milhões de quilos de alimentos. Foram mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras com comida na mesa e esperança de dias melhores. A nossa campanha encurtou as distâncias para combater a fome. Eu já levei para Porto Velho, já levei para Recife, para Natal, para Belém, para Manaus, vai para o balsa, vai pela terra, vai pelo asfalto. Tendo condições do caminhão chegar, a gente está indo. A viagem toda a gente preocupada com isso, porque tem alguém com fome lá do outro lado aguardando. Fazer o alimento sair de Minas Gerais, numa carreta, para chegar em Santarém e depois entrar num barco e chegar nas comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, é algo que dá um trabalho gigantesco. E que só é possível para a Ação da Cidadania através de uma rede gigante de entidades que são parceiras da Ação da Cidadania. A época de verão, aí fica difícil, né, para o ribeirinho, quando a água seca mais. Uns ficam isolados, né, não pode chegar no destino. E tem uns que não tem, às vezes mesmo o que comer, não tem nada aí, né. É bem-vindo e abençoado. Ele chegou no momento certo, essa cesta para nós. E tem gente que não tem nem o que comer hoje. Verdade. A fome, ela é contínua. Não adianta você doar um mês só, porque a pessoa no mês seguinte ela vai precisar de ajuda e por muito tempo ainda, infelizmente, no Brasil, a gente vai precisar disso. Como é que o nosso povo vai superar? Tem criança que chora, a gente não poder dar o que comer, o que beber por causa do custo. A fome não é uma criação da natureza. A fome é uma criação do ser humano. Nós é que fazemos com que as pessoas sintam fome. A situação da fome, ela pode ser resolvida com ações de políticas públicas e ações da sociedade civil. Todos nós somos responsáveis. A fome tem solução. Muito obrigada a todos e todas que acreditam que ninguém pode ficar para trás. A nossa ação não pode parar.
A campanha Brasil Sem Fome traz no seu nome o sonho de um país mais justo e menos desigual. Quem tem fome tem pressa, né, gente? Parabéns então aí a todos os envolvidos e que isso sirva também para que outras iniciativas possam existir. Então, é só ajudar. E aqui, de forma remota, a gente recebe Edmilson Neto, idealizador e fundador do projeto Chemin de Futur, que é uma referência aí de acolhimento integral de crianças em situação de rua lá no Senegal, na África. Seja muito bem-vindo. E aí, ninguém melhor do que você para explicar que projeto é esse. Seja muito bem-vindo e que alegria recebê-lo aqui, né, diretamente no estúdio. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui, é uma honra. Eu estava no pátio do quartel do Corpo de Bombeiros da cidade de Jacareí, quando eu recebi uma ligação de um amigo que me pedia para, como militar, seguir fazendo a segurança de um pesquisador ao Senegal. Esse pesquisador ia estudar um fenômeno chamado fenômeno talibê, que tem a ver com crianças que estudam o Alcorão em escolas, em daras islâmicas. Essas crianças saem das famílias paupérrimas, são buscadas na tenridade por professores que supostamente ensinarão o Alcorão a essas crianças. E essas crianças são levadas para essas daras longe de casa, às vezes dias, às vezes até crianças de outros países vizinhos do Senegal. Então são crianças de 4, 5, 6, 7 anos, daí por diante, crianças muito pequenas que vão estudar. Ocorre que quando elas chegam nessas daras, elas são incentivadas pelo ritual e pelo conteúdo do que se propõe a estudar ali, elas são incentivadas a mendigar. Então elas começam a passar o dia todo na rua andando, mendigando. Então você imagina uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, que mendiga o dia inteiro, sem comer, sem beber, sem nada. Essa criança, depois de um tempo, e ela mora num lugar, elas vivem, estudam num lugar que não tem banheiro, não tem nada, são supostas escolas que não têm absolutamente nada. E essas crianças passam a ser abusadas, algumas delas corrigidas de maneira cruel, há registro de acorrentamento, de abuso sexual. Ou seja, chega um momento da vida dessa criança, nessa tal escola, que fica insuportável, ela foge dali. As crianças que fogem dali são as crianças com as quais nós trabalhamos. Nós não trabalhamos com as crianças daquele lugar. Nós trabalhamos com as crianças que fogem dali. Então, em 2011, esse pesquisador foi para lá e eu, acompanhando, fazendo a segurança da viagem dele, eu me deparei com a cena triste de centenas de crianças pelas ruas. Fala-se em cerca de 100 mil meninos de rua. Isso é inimaginável para nós brasileiros. Nossa ideia de meninos de rua é uma coisa assim muito organizada, por assim dizer. As crianças de rua no Brasil estão na rua porque eu acho que falta um pouco de motivação. Mas no Senegal, um país de 14 milhões de habitantes, com a idade, morre-se muito cedo no Senegal, muitas crianças nascem e morrem, muita doença, febre amarela, malária. Então é um país muito carente ainda, apesar de independente há 50 anos. Aliás, 50 anos é novo, né? É um país muito novo. Então, chegando lá diante daquela circunstância, eu me vi tocado. Aquele pesquisador, curiosamente, desistiu do processo. No meio do processo, ele desistiu, ele resolveu, ele não se sentiu bem, estava desconfortável. E aí eu e ele conversamos, eu acabei terminando aquela pesquisa, voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um orfanato desenhado. Depois de um ano, eu vendi minha casa, vendi meu carro e embarquei para o Senegal e fui montar um orfanato chamado Chemin du Futur. É o caminho do futuro, que retira a criança da rua e dá a ela a vida integral. Alimentação, acolhimento, cama, dormida, matricula-se essa criança na escola pública senegalesa. Nós ajudamos até a própria escola que a criança é matriculada para poder dar infraestrutura para a escola, poder ajudar a criança que estuda, que é do projeto Chemin du Futur. Está ali num bairro chamado Keumassar, na Grande Dakar. Existe há quantos anos esse projeto? Nós estamos em setembro próximo faremos 11 anos de trabalho. Olha só, grandes histórias, né? Muitas histórias. Agora, Sim. Edmilson, você falou aí que vocês
resgatam essas crianças e tudo mais. Eu fiquei um pouco curioso, é uma pergunta assim bem minha. E a família dessas crianças? Vocês têm esse propósito de procurá-las ou realmente procurar feito essas... também algum acompanhamento com as famílias ou é apenas com essas crianças que estão sim. em situação? O vínculo familiar é um dos objetivos. O vínculo familiar, não sei se eu cortei você, o vínculo familiar é um dos objetivos do projeto. Então, a gente tenta, por todas as formas, é um trabalho muito difícil de você, imagine, viajar 2 dias, 1 dia, ou ir até tentar um contato com alguém de outro país, porque tem criança que vem da Mauritânia, tem criança que vem do Mali, tem criança que vem de outros lugares, de outros países. Mas nós conseguimos, com as crianças que nós temos lá hoje, nós conseguimos contato com algum parente, não necessariamente com o pai e com a mãe. Deixa eu dar um dado aqui senegalês importante. Um homem senegalês, ele pode casar com até 4 mulheres, por conta do princípio religioso. Então, isso, você falou nossa, e é nossa mesmo, porque imagine você que algumas famílias têm 20 crianças. Então, e aí se pergunta imediatamente quando eu falo isso, então por que o governo não faz lá uma lei para que impedir que se tenha filhos? Isso não está no escopo da cultura senegalesa ou da religião islâmica. Então, isso acontece abertamente e as famílias têm muitos filhos. Então, a gente, no caso do projeto, na verdade, gente, nós optamos o pior caminho, que é recolher essa criança na tenridade nós recolhemos crianças de 6 a 13 anos. Aí, se eu pego uma criança de 6 anos, eu vou levar ela até os 18 anos. Nós temos meninos que já estão fazendo 18 anos, porque foram pego com 9, com 10 anos de idade. Então, já estão há 10 anos conosco. Então, o nosso caminho, a nossa proposta de resgate, ela tem a ver com oferecer, devolver essa criança um cidadão e devolver essa criança um senegalês possível, um senegalês, uma pessoa produtiva que possa garantir a sua subsistência e possa trabalhar e possa ser um ser humano honrado. É isso que nós fazemos. E o vínculo familiar, voltando aqui, né, para não perder o tema, o vínculo familiar, a gente tenta fazê-lo. Muitos deles não têm pai, alguns têm mãe, alguns só têm pai, e alguns não têm mãe nem pai. Então a gente procura um tio, um primo, e conforme eles vão nos dando as referências de onde eles são. Alguns não sabem nem de onde vieram, porque saem de muito longe, vão para a capital muito cedo, com 5, 6 anos de idade, e quando a gente os encontra, eles não têm muito bem referência de onde vieram. Eu sei. E Edmilson, uma outra coisa, eu sei que você consegue trazer bastante crianças aí da rua, né? E são muitas histórias, né? Mas existe alguma história que se ressalta, que não foge da tua memória, que sempre está ali marcada? Eu sei que tem muitas histórias, né? Cada um tem a sua vivência, desde que foi tirado da sua família. Mas eu sei que nesse caminho entre o projeto de vocês e a rua e a retirada do seio familiar, queria saber se tem alguma história que te marcou dessas crianças. Sim, tem um menino, tem uma história bem pitoresca, que é um menino que fugiu à regra. Nós o recolhemos porque ele já era um menino de seus 16, 17 anos. Ocorre que quando nós chegamos na rua, lá debaixo da marquise, ou debaixo do viaduto, para recolher algumas crianças, ele era o líder das crianças. E a gente se encantou tanto com a liderança dele no local, que a gente perguntou para ele se ele não queria ir conosco, e ele aceitou ir. E ele fez 18 anos rápido. Mas ele também conseguiu um emprego rápido. Nós conseguimos fazer uma oficina de elétrica, de construção civil. Ele pegou ali o jeito da coisa, conseguiu se profissionalizar muito rapidamente, já não está mais no projeto. Essa é uma história bem, bem curiosa, e ele hoje é um profissional da área da construção civil, elétrica básica de construção civil. Inclusive trouxe a mãezinha dele para perto ali no bairro, já alugou uma casa e já está levando a vida dele. Esse foi um caso pitoresco.
e muito curioso de que se a gente, muito simbólico para o fato de que se a gente der a oportunidade para a criança, seja em que lugar do mundo for, a gente terá resultados maravilhosos. Mais um caso que chama atenção ali no Chemin du Futur é um menino chamado Ibrahima Gueye, que frequentou Daras, foi abandonado pela família nessa Dara, e o sonho do Ibrahima Gueye, imaginem vocês que ele quer ser médico, imaginem que o sonho de uma criança de rua querer ser médico, e quando a gente conversa com ele, ele fala que eu quero ser médico para voltar para minha aldeia e para eu ajudar as pessoas da aldeia como vocês me ajudaram. Então, assim, com relação ao sofrimento, eu poderia te contar dezenas de histórias de sofrimento, acorrentamento, açoitamento, mas me salta aos olhos a história do Ibrahima, que em sofrendo e sendo resgatado e dando a ele a oportunidade, ele sonha alto e diz que quer fazer aquilo que nós estamos fazendo com ele. Eu acho que essa é a nossa grande recompensa, é o nosso grande alento no coração de poder participar. E essas histórias fazem jus, né, ao nome do projeto, né, um caminho para o futuro, né? E essa história, tanto desse rapaz aí que você contou primeiro, que se tornou um profissional da construção civil e foi buscar a mãezinha dele, hoje tem uma vida. Isso daí são os troféus desse trabalho e deixam a gente cheio de alegria, né, Lígia, de ouvir essas histórias, porque a gente precisa ouvir, a gente precisa ver também, para a gente crer que a vida pode ser difícil, pode ser complicada, mas sempre há um caminho, sempre há uma saída, né? E essa saída pode ser uma saída vitoriosa, triunfante, como essas histórias que você está contando. Sim, exatamente. Sem dúvida. A gente fica aqui muito feliz e encantado também, né? A gente não cansa de falar que o Bem Fazer é uma revista eletrônica das boas ações, então a gente está sempre trazendo projetos, Brasil afora, para dar essa visibilidade, né? Porque é o que falta, esses projetos darem um grito de eu existo, precisamos de vocês para ajudar. E aí, pegando o gancho, a gente já agradece aqui a tua participação e já... Agora, o espaço é seu. Diga como as pessoas podem ajudar, os canais de comunicação que as pessoas têm, né, para entrar em contato com você e as tuas últimas considerações finais. Ok, é uma honra poder dividir com vocês o fato de que é possível ajudar, uma honra poder dividir com vocês que diante de quaisquer situação, se você se mobilizar com energia, com decisão, com amor, com objetividade, a gente consegue levar a transformação para as pessoas, desde dentro da nossa própria casa, que temos problemas também, como até num lugar tão longínquo como é o Senegal, 2 dias de viagem para chegar lá. Você pode entrar, se você quiser ajudar o Chemin du Futur, nós temos uma casa de acolhimento, nós estamos num amplo processo de ampliação, queremos chegar a 40 crianças, queremos dobrar de 40 para 80, mas a gente não consegue fazer esse trabalho se a gente não tiver o apoio e o carinho, o amor das pessoas que não vão para lá, que não podem ir por algum motivo, pela profissão, pela família, mas você pode investir e ajudar com que a gente continue indo e continue fazendo algo que a gente aprendeu a fazer com tanta maestria. O Senegal, o governo senegalês já reconheceu o Chemin du Futur como a única organização que trata a criança na sua integralidade ali como projeto social. Entra lá para ajudar, www.chemindufutur.org, www.chemindufutur.org, você pode apadrinhar, você pode fazer uma doação voluntária, pontual, e você entra ali no Instagram também, que é @chemindufuturoficial, e ali você vai ver essas histórias do Ibrahima que eu contei e muitas outras, assim como a padaria que nós conseguimos levar do Brasil para lá, levamos 1 ano para fazer a padaria chegar lá e ela está funcionando, ela está produzindo, ela está fazendo arrecadação. Nós temos ali projetos e temos já negócios sociais. O negócio social é aquilo que arrecada e o lucro vai todo para o projeto local lá, com a atividade das próprias crianças e de profissionais senegaleses. www.chemindufutur.org e @chemindufuturoficial no Instagram. Bom, a gente está aí, está passando todos os canais do Chemin du Futuro
E, olha, eu fiquei super emocionado, muito feliz e quero agradecer. Só agregou o nosso programa essas histórias. E a gente, o desejo do nosso coração, né, Lígia, é que mais e mais esse projeto cresça e alcance mais crianças e também desperte em outras pessoas também esse desejo, essa vontade de ajudar o próximo, porque a gente é muito breve, é muito passageiro, então a gente tem que fazer valer a nossa passagem aqui pela Terra, fazendo bem, fazendo a missão do grande mestre, né? É isso aí. Gratidão, tá, Edmilson? A gente tá junto, tá? Agradeço o Bem Fazer pela oportunidade. Tá bom. Bom, gente, eu quero também reforçar nossas redes sociais, que é @bemfazeroficial, o e-mail, projeto bemfazer@casadevovódedé.org. Pedir para você também se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal da TV Dedé, que é o canal da Vovó Dedé, onde você vai ver shows, programas como Bem Fazer, enfim, uma série de produções realizadas por jovens que também entraram aqui muito novinho e hoje são adultos, são profissionais e também têm feito a sua parte para com a sociedade. Então vai lá, ativa o sininho, dá seu like e segue a gente, tá bom? O Bem Fazer volta já já. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Doe R$ 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Estamos de volta do intervalo e agora nós vamos conhecer uma ONG que tem feito um trabalho belíssimo com foco na leitura acessível no meio da Amazônia. A organização não governamental Vagalume, há 20 anos, vem iluminando sonhos, trazendo da gestão de bibliotecas comunitárias no Amazonas. A gente te convida agora para assistir um pequeno vídeo que é um verdadeiro encanto, pois quem narra a história é uma criança beneficiada pelas bibliotecas comunitárias. Meu nome é João Vitor e eu tenho 10 anos e hoje vou contar uma história que aconteceu de verdade. A história de um pequeno vagalume que se apaixonou por uma gigante chamada Amazônia e decidiu sair de viagem para conhecê-la todinha. Chegou contando histórias que deixaram a gigante Amazônia zonza. Histórias sobre o céu, o sistema solar, outros povos e outras línguas. O povo da aldeia saudava seu rei. Dundalá, salve o rei, Saruê. O vagalume pequenino também queria conhecer histórias. Ele teimou em aprender a fazer farinha, canoas e ouvir o som da matita pereira no meio da pelada. A união do pequeno vagalume com a gigante Amazônia ficou assim muito estável. Juntos, eles construíram muitas casas e deram a elas o nome de bibliotecas. Nelas penduravam livros à moda fruta no pé. Pé de livro é uma coisa que pegou bem. Perguntou ela a vaca, que ruminava ali perto. O vagalume incentivou a Amazônia a contar histórias, muitas e sempre, fazendo brilho nos olhos dos meninos e das meninas.
As histórias fazem isso com a gente. Joana canta e dança Mar Abaixo, uma música que veio lá da África. Depois corre para escrever o que sentiu. Com a luz do vagalume, tudo foi virando história. Eu decidi que vou ser poeta para contar ao mundo histórias como a do pequeno vagalume que amava uma gigante. Se você, como eu, acredita que as histórias podem mudar o mundo, ajude a Vagalume a continuar transformando a vida de milhares de crianças na Amazônia. Sou a Jéssica. Meu é Elisa. Elisana! Faça parte. Cada ajuda é um brilho que vale muito. Fantástico esse projeto, né, Leicam? Bom saber que existem projetos, né, como esse aí em prol da educação e da inclusão social por meio da leitura, né? Então, você de casa quer conhecer e colaborar ainda mais para que esse projeto alcance mais crianças? Então, basta acessar aí o site que está aparecendo na tela, tá certo? E entre em contato com a instituição e ver aí a forma que você pode ajudar, tá bom? Eu quero convidar você a assistir conosco a um mini documentário chamado O Grande Órgão, que é uma verdadeira história de amor à música passada de pai para filho. São 2 restauradores de instrumentos raros que têm dedicado seu tempo, sua energia e sua vida à música. Esse órgão é o 5º maior do mundo. Na América Latina é o maior. Ele foi implantado aqui em 1956. O padre Marcelo foi o organista titular da igreja até então. Ele tem aqui uma base de 11.130 tubos. Ele tem os registros nas laterais aqui que a gente pode montar aí uma orquestra com ele e fazer disso aí uma unidade de som. Esse órgão não foi montado para cá, para essa igreja. Ele foi montado para uma igreja na Alemanha que foi destruída pela guerra. Então o padre Fistarol, Virgínio Fistarol, que era um entusiasmado pela música, quis colocar um órgão aqui, começou a entrar em contato com os Tamburini, que era a fábrica, e os Tamburini ofereceram a ele esse órgão que estava lá parado, porque nenhuma igreja queria ele. Ofereceram por um preçozinho melhor e ele aceitou. Então foi montado ele aqui. Olha, o que eu faço no órgão? Tudo o que é necessário. Desde consertar uma pecinha até a afinação. Comecei em 1960. Tudo desse órgão é conosco. Agora mais com ele ainda porque eu estou meio assim, né? Eu atribuo esse nome órgão justamente ao tipo de instrumento que é, porque ele tem pulmão, tem corações, tem veias, tem artérias, tem tudo. Esse instrumento é um corpo humano. O padre Marcelo estava tocando, eu vim aqui, subi a escada que estava porta aberta, foi em 1960. Começamos então um diálogo que permaneceu pela vida dele toda. O padre Marcelo era um homem de um conhecimento vastíssimo. Em matéria de música, ele estudou 22 anos na Europa. A paixão dele era esse órgão. E tinha um cuidado muito grande em saber quem substituiria ele quando ele morresse. Ele começou a trazer para Niterói a música de órgão, porque até então Niterói não conhecia música de órgão assim constante, os concertos que ele promoveu. O padre Gustavo é uma pessoa que ele praticamente ressuscitou o instrumento, depois de ter levado essas placas para a Europa, porque caiu um raio aqui, então teve um problema sério, né? Queimaram praticamente umas 60 placas, algumas placas, né, de computador, mas agora com a ajuda dele, do padre Gustavo, voltou novamente a funcionar. Enquanto nós estivermos aqui, ele será bem cuidado. É como se fala, né, Leicam? A música, ela transforma. Então, aqui mesmo na casa de vovó Dedé, tem vários exemplos aí de meninos que transformaram, né, as suas vidas, meninos super talentosos, que transformaram a sua vida por meio da música e estão fazendo aí sucesso, estão fazendo a diferença na sua comunidade. A gente agradece aqui, o programa
está chegando ao fim, né? A gente agradece desde já a sua participação, a sua colaboração. A gente pede mais uma vez que vocês não deixem de acessar as nossas redes sociais, comentar, tá? Compartilhar esse link aqui com outras pessoas, tá bom? Porque o bem que se faz, faz bem. É o que a gente não cansa de dizer, porque é assim, gente. A gente sempre faz o programa com amor, com dedicação, e é isso que a gente quer entregar para vocês toda semana, tá bom? A gente espera vocês até o próximo encontro. Quero mandar um abraço especial à Neide Costa, que é uma das nossas parceiras aqui do programa. Um beijo e até o próximo programa. Gente, meus agradecimentos, né? Obrigado por vocês ficarem conosco até aqui e pedir para vocês, mais uma vez, né, acessarem nossas redes, estarem juntinho conosco no Instagram, por e-mail, no Facebook também, tem a página da Casa de Vovó Dedé e no YouTube, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Não se pode negar os sentidos, nem tampouco tapar os ouvidos, pra fugir das verdades que a própria consciência nos diz. Não adianta tentar se esconder, nem tampouco querer se enganar. Se procure, se encontre depressa, ele está pra chegar. Ele está pra chegar. Vista-se de branco desse amor que vem do alto, busque os céus dos seus pensamentos. Veja que a verdade e a palavra do profeta nunca se perderam nos ventos. Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare, pense, olhe que esse dia já vem. Pare, pense, olhe que esse dia já vem.